Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 12 de janeiro de 2022. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 19, o item 11, a fé que transporta montanhas, fé, mãe da esperança e da caridade. E a fé que transporta montanhas, a fé, mãe da esperança e da caridade. Hoje conosco estão presentes no estudo até o momento a Silene, a Meire, o Solano, a Regina, a Cleide, o Jaime e o Zé Ricardo. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo.
Antes de iniciarmos os estudos de hoje, eu só queria deixar alguns pequenos recados. Quinta-feira voltam as palestras presenciais no Genk, já no endereço novo. É só acessar o Facebook do Genk, que está lá o endereço. Deixa eu passar aqui para vocês também. Que mais que tem de recado? Os passes também voltarão a partir desta quinta-feira, então vai ser simultânea a palestra. Essa semana vai ser da Cris Grigoletto. A Ruth vai estar aplicando passe também na quinta-feira. E a Regina, também, o Dirceu vai estar participando da. Nossa, eu sempre esqueço. Como que chama, Rê? Deixa eu ver aqui o nome direitinho. Abre seu microfone, Rê. É que ele discuta quando precisa conversar. Esqueci, tem uma orientação. Esqueci, deixa eu só ver aqui o endereço enquanto isso. Atendimento fraterno, isso. O endereço novo fica no Jardim das Indústrias. Desculpa, no Jardim das Indústrias, olha. Fica no Jardim Morumbi. E o endereço. Devia ter separado isso antes, né? Tá bom. Tá joia. É que tô procurando aqui no Facebook, mas eles vivem mudando a apresentação aí eu não tá mais tão claro aqui. Encontrei. Fica na Rua Maria Augusta Pereira dos Santos, número 471, Jardim Morumbi. Tá? E um outro recado é que vão ser montadas as cestas básicas no dia 15 deste mês e ainda está faltando açúcar, feijão, óleo, farinha de trigo, café e fubá. Se alguém tiver algum desses ingredientes, que vai ser muito bem-vindo para a gente completar as cestas das famílias assistidas pelo trabalho. Quem gostaria de fazer a prece hoje? É só abrir o microfone. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer a prece então hoje. Querido Mestre Jesus, nossos mentores, espíritos amigos, anjos da guarda, espíritos familiares presentes conosco nessa jornada, sejam todos bem-vindos também neste momento, nos auxiliando e aprendendo também um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. É muito bom novamente estarmos juntos, unidos, todos imbuídos nesta mesma sintonia, para aprendermos um pouco mais, fortalecendo os alicerces dos nossos conhecimentos, para que possamos estar mais preparados para enfrentarmos todas as provas que passamos e que virão, e que fazem parte da adaptação da nossa alma para sermos seres melhores a cada novo dia. Muito obrigado, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, graças a Deus. Jaime, você poderia fazer a leitura? Posso sim, claro. Obrigado. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. Fé,
mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. E três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? Por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É necessário que nessa base seja forte e durável, que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma. Enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem frio e a indiferença. Pregai exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que for e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza, sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Esse texto ele nos remete, na verdade, não à fé, não à chamada fé cega, não é a fé daquele que acredita em qualquer coisa que vai ser dito a ele, mas sim a fé chamada raciocinada, a fé que tem fundamento. E o Espiritismo nos chama para essa fé que ela, na verdade, ela vai, como ela é pautada em cima da lógica, como ela é pautada em cima daquilo que é substancioso, a tendência é que essa fé, ela, com o tempo, ela se comprove como verdadeira. Então, é diferente de uma superstição, de um amuleto, de algo que, se a gente colocar um pouco a gota da lógica, se a gente raciocinar um pouquinho, aquilo é derrubado como um castelo de cartas que não se sustenta. Já a fé chamada raciocinada, que é essa que ao final ele relata, ele ressalta, não é a fé cega, filha da cegueira, né? É a fé pautada em raciocínio, em lógica, em fatos, né? E num mundo em que a ciência ela acabou, por força de diversos fatores históricos, se reduzindo a uma ciência materialista, pode soar um pouco estranho, realmente, a gente falar em fé, falar em crença. Mas vamos raciocinar um pouco aqui. Então, vamos brincar um pouco de fé raciocinada, né? Os cientistas, eles estudam as leis do universo, estudam os fenômenos, acabaram de lançar o satélite James Webb, que daqui a alguns dias chegará na zona Lagrange, né? Lagrange 2 lá, né? E captará infravermelho em baixíssimas temperaturas, o que poderá nos mostrar um retrato de como o universo surgiu lá no Big Bang, né? Ótimo. Isso tudo é importante, isso tudo é fundamental.
Mas isso desmente, por exemplo, a existência de Deus? Se vocês me disserem de um Deus que é um homenzinho velhinho e que está com seu dedinho apontado para o homem, tal e qual no desenho da Capela Sistina, eu vou dizer para vocês que desmente realmente, porque Deus, o que a gente se acostumou a tratar como Deus, é um Deus humanizado, né? Não é o homem a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus a imagem e semelhança do homem. Agora, se a gente entender Deus como uma força, a causa, a origem, a causa primária de todas as coisas, assim como consta no livro 1, lá no livro dos Espíritos, na questão número 1. Tudo bem, se você é cientista e não quer falar em Deus, muda de nome, chama de força, força inicial, força motriz, né? Força primeira. Essa força primeira, ela existe, porque se não existisse, nós não estaríamos aqui. A natureza não estaria aqui, o universo, com as suas vicissitudes, com a sua grandeza, não existiria, ponto. Não há como negar isso, né? E essa fé a gente tem, porque se não existe Deus, não existe nada, né? O acaso é nada, o acaso também não existe, né? Isso também é muito claro, tudo tem uma causa, né? O que pode acontecer é que nós, pelo nosso desconhecimento, porque somos ilhas de desconhecimento, não tenhamos elementos e variáveis suficientes para entender determinadas causas ainda. Mas a ciência está caminhando, né? Agora, uma coisa é certa, cada um de nós vai, isoladamente, não vai ter condição jamais de saber tudo, conhecer toda a medicina, a ciência, a física, a química, a história, a geografia, a astronomia, e todas essas vertentes do conhecimento científico, nós não teremos condições. E o que vai nos restar é apenas a fé naqueles que estudaram o tema e nos trazem e nos dividem o seu conhecimento. Basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço. Então, fé, mas sim, a fé que transporta montanhas é a fé raciocinada, não é a fé cega. Obrigado. Boa sua colocação. A Cleide? Não, vou deixar o pessoal, porque o Jaime veio cientificamente aí explorando, né, esse mundo, meu Deus, falou muito lindo, muito numa cultura super avançada do Big Bang e tudo isso, dessa fonte criadora que é Deus, não tem como negarmos. Se eles não querem falar, problema deles, é uma fonte criadora, existe e vai existir sempre, infinitamente. Mas agora eu não vou falar muito não, viu, Zé? Ô Jaime, vai se preparando aí que eu vou te chamar para dar uma palestra lá no Gente sobre a Gênese, hein? Tá falando muito do universo aí, tô vendo que você já tá. Eu gosto muito desse tema. Ao lado do espiritismo, outro tema que eu estudo fora da minha área profissional é um pouco a astronomia, que eu acho o universo lindo, essas teorias científicas, a física mais recente, né, a teoria do tecido gravitacional, isso tudo é encantador. E o que é mais louco é a gente ver que coisas que o Chico Xavier falava há 50 anos lá no Pinga Fogo acontecendo e do jeito que ele cantou a bola ali, né? Que os espíritos. A física quântica está aí, né? Liga a física quântica, né? E a gente percebe. Tem muita coisa interessante aí que a gente aprende, viu? Vale muito a pena a gente unir o conhecimento científico com o espiritismo e deixando claro que a ciência materialista ela acaba sendo um pouco cega, né? Ela acaba, na verdade, reduzindo muito um negócio que é muito maior, né? Mas, enfim, isso dá uma boa conversa. Uhum. Jalmar? Abriu o microfone, Jalmar. Jalmar, seu microfone está fechado.
Bom, eu vou tentar resumir o que eu pensei. Há 2 semanas atrás, quando fazíamos a Corrente do Bem, saiu uma reflexão sobre o tema fé e esperança, né? Eu colocaria a esperança, a caridade, eles todos como, vamos dizer, um sub-efeito, vamos dizer, da própria, desta causa maior, que é a fé, né? Como é que a gente analisou na época, na semana passada lá? Eles, durante a leitura, faziam uma analogia da fé com o sol e dos efeitos dela com a lua, né? Então, a esperança estava sendo representada pela lua. A caridade também seria talvez mais um planeta no sistema solar, né? E quem emana a luz, quem emana o calor, tal, é o Sol. Não tem como esperar isso de outros planetas, né? O planeta ele recebe Sol. E se nós considerarmos que a fé ela tem que ser raciocinada, como disse o Jaime, temos que considerá-la também ativa, como o próprio texto aqui dessa noite já considera, ou seja, se não for permanente, não for algo que você sente o tempo todo, você não consegue, por exemplo, orar e vigiar, não consegue cumprir vários mandamentos que estão no Evangelho. Então, a fé, ela é praticamente tudo, é o que move a nossa vida para que a gente consiga aprender o tempo todo. Então, a luz que é resultante desse aprendizado, a verdade que a gente busca nesse aprendizado, ela é alimentada 100% pela fé. E ela tem que ser baseada em lógica, no processo de raciocínio constante, né? Não, vou dar um exemplo aí, por exemplo, essa questão das vacinas ou a pandemia, de forma geral, a pandemia. Se nós ouvimos alguém comentar assim, ninguém sabe nada, está todo mundo chutando, tal, eu acho que nós não estamos sendo muito racionais. Estamos, vamos dizer, revoltados contra essa situação. Contudo, se analisarmos um pouco só a questão de faz 2 anos que estamos atravessando essa pandemia, faz 2 anos que ouvimos muitas opiniões de autoridades de saúde, de representantes da ciência, muita gente falando sobre isso. Embora não haja, às vezes, um consenso sobre tudo, né? Há consenso em boa parte das coisas. Então, isso nos permite raciocinar para analisarmos o quanto que nós estamos responsáveis pelo nosso corpo físico, aderindo àquela parte que é consenso, ou, de alguma forma, afetados pelo que foi a conclusão desses estudos ou desses comentários que a gente ouviu, né? E cabe a nós usarmos o livre-arbítrio e ver o quanto a gente deve cumprir ou não, com todo o direito, né, de escolha. E
fazemos o que a gente acha necessário, mas sempre dessa forma, raciocinando, analisando. Se, por exemplo, alguém só segue linha homeopática, será que tudo que está sendo falado, o quanto que vai de encontro com a homeopatia, o quanto bate, o quanto não bate? Então, tem que pegar e raciocinar em cima disso. Se outra pessoa está, por exemplo, habituada a tomar diversos remédios por uma questão de comorbidade ou outra coisa, então, corre atrás do próprio médico, o médico que mais te conheça, entendeu? E pede orientação dele, porque você está mais vulnerável, talvez, né? Então, você tem que cumprir aquilo que, eventualmente, a tua consciência mandar, mas sempre através de uma conduta raciocinada. Não pode sair, vamos dizer, seguindo influências ou simplesmente alguma linha que prepondera, entendeu? Sem você interferir o corpo, afinal, é seu, né? E você sabe exatamente as consequências que tem de cumprir ou não cumprir cada coisa dessas. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que temos que usar sempre a fé raciocinada e o tempo todo, não é só de vez em quando, não. Tá? Regina. Então, a reflexão que me veio desse tema de hoje, dando continuidade, né, ao capítulo que a gente está estudando, é sobre a fé, né? Essa fé que transporta montanhas, como o Jaime e o Gilmar falaram bem, a fé sincera, né? A fé construída com uma base sólida, como o Allan Kardec nos ensina, os espíritos, como Jesus, enfim. E o que me chamou a atenção exatamente nessa mensagem desse espírito protetor foi nessa linha de pensamento da fé ativa, né, que o Jamar estava falando. Mas, assim, no sentido de para a gente considerar, né, como diz aqui no texto, a fé como mãe da esperança e da caridade, ela tem que ser ativa, ou seja, tem que estar em ação, tem que estar em movimento, ela tem que estar trabalhando, né? Então, quando a gente pensa numa fé ativa, pelo menos foi o que veio na minha cabeça, né? Minha reflexão. O que é esperança, né? A gente ter uma tendência de pensamento, de assim, cultivo de pensamento diário, cada instante, mesmo diante das adversidades, né? Por isso que é uma tendência, para que a gente tenha sempre em mente o bem, né? O bem no futuro, mesmo que incerto, mas a gente pensando no bem, né? E a caridade que a gente já aprendeu, a gente aprende, a gente busca, né, esse aprendizado sempre. A caridade verdadeira é aquela feita de coração, né? A material, moral, enfim. Então a gente vê que para a gente construir essa fé e que ela seja ativa, a gente precisa, como ele diz aqui, dessa trindade inseparável. Então é algo que que vai gerar um movimento, que é um movimento não só, vamos dizer assim, ele parte de nós, ele movimenta nosso ser, nosso íntimo, como ele diz aqui, como base de regeneração, ou seja, como base da nossa reforma íntima. E nesse movimento, com as nossas ações, a gente vai movimentando, né, tudo ao nosso redor. Quando a gente auxilia, quando a gente chega de uma maneira diferente, sabe? Então, é aquele movimento do bem. Então, isso me lembra muito, até, assim, a gente pode fazer uma comparação, até como o Jaime fez,
que eu acho muito interessante a gente comparar com a natureza, tudo. E a questão dessa daqui com o movimento que a gente vê no universo, né? O movimento dos planetas, todo o movimento que a gente tem na Terra mesmo, do mar, do vento, né? Então a gente vê que aquilo que é vivo, que transforma, é sempre com ações, tem que estar ativo, né? E eu sempre lembro, fica muito na minha cabeça eu gosto muito quando o Eduardo fala, né, que a fé ela precisa de obras, né? Ou seja, ela precisa ser ativa, é o que o texto está falando. E aí ela é uma fé sincera, e como o próprio texto fala, ela vai se espalhando, ela vai penetrando, às vezes pelas ações, pelos exemplos, às vezes naquele ser que parece tão endurecido ainda, né? Em alguma frestinha, vamos dizer assim, vai entrar aquela, né, de repente, aquela pontinha de esperança, algo assim que vai remexer, às vezes, uma coisa, você fala, nossa, mas aquela pessoa era tão dura, tão para entender, e ela teve uma modificação, às vezes foi uma coisa tão pequena, né, que mudou, mas é sempre o exemplo, né, e é interessante a reflexão nossa, né, do tema, muito, muito legal, muito, muito bom para nós. Era isso que eu queria falar, obrigada. Não cheguei meio atrasada, não ouvi o que o Jaime falou, nem nada. Mas, assim, acho que nós nos acostumamos a associar a fé com milagres, né? Com grandes acontecimentos. E quando Allan Kardec, nesse texto, fala que a fé é a mãe, ele conhece a palavra mãe da esperança e da caridade, porque é aquilo que geramos dentro de nós. É o que ativa assim, o nosso amor, a nossa generosidade, né? Que nos impulsiona na prática do bem, que nos, que nos tira da indiferença. Porque a indiferença, eu acho que a indiferença não é nem um sentimento. Eu estava pensando nisso, é um desamor, né? A indiferença é tão triste, uma coisa tão triste a indiferença. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. E acho que a indiferença talvez seja até tão danoso quanto o ódio. Quando você não sente nada, quando você vê uma situação precária, de penúria, e você não sente nada, aquilo não te toca o coração, é muito triste, né? Então, quando você tem a esperança, é, é ela que nos dá coragem, que nos impulsiona, né? Que nos impulsiona para vencer as dificuldades. Mas é só quando ela tem base, né? Como vocês já falaram, que eu peguei. Quando ela tem base sólida, né? Quando depende da nossa vontade. A fé ativa, o que quer dizer fé ativa? É a fé ativada pela nossa vontade. Não existe fé ativa se nós não ativarmos ela. Então, ela aquele que trabalha, que se esforça para que as coisas aconteçam. Não é aquele, vou pôr na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Não, não é assim. A fé sem ação não adianta nada, né? Não basta acreditar que nós vamos evoluir. Todos nós vamos evoluir, mas é preciso trabalhar essa evolução, né? Da mesma forma que não adianta a gente, eu acredito no Evangelho, é preciso praticar o Evangelho, né? Ativar isso que Jesus falou, a cada um de acordo com suas obras, e não a cada um de acordo com sua fé, segundo o seu merecimento, né? Segundo a lei da causa e efeito. Então, Jesus, ele enalteceu o poder da fé para mostrar a capacidade que nós temos de fazer o bem,
o bem em favor dos outros, né? O bem próprio. Também o bem próprio, mas principalmente o bem aos outros. Então, a fé que não faz nada não tem proveito algum. Só louvar, né? É bom você louvar a Deus, mas só louvor não adianta, não produz nada. Não produz nada em favor do próximo, não traz benefício a ninguém. Você passar horas repetindo as mesmas frases, gritando dentro dos templos, levantando os braços, aquele gestual todo, se você saiu dali você não produz nada. Então, a fé é movida por ações. É mais importante você ter ação com relação à prática do bem do que ter fé, né? Por isso que, às vezes, já vi vários textos falando de ateu, né? Mas é aquele ateu que faz o bem, faz a caridade, generoso. Existe isso, porque normalmente a gente associa. É ateu é ruim. Não é assim. Então, é tudo isso que vocês falaram também. Se não ativarmos a fé com a nossa vontade, não faz sentido nenhum se falar que tem fé. Era isso, gente. A minha pouca contribuição para hoje. Obrigada. Oi, deixa eu abrir. É, que texto para a gente refletir, né? A fé, a gente às vezes fala tão banalmente de fé, né? Como se fosse algo simples e fácil. E olhando o texto, o estudo que foi feito até agora, a gente vê que é uma construção, né? É uma construção que tem que ser feita dia a dia. E não é de hoje que a gente vem construindo essa fé, né? É talvez desde o instante em que surgimos no universo. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que está escrito que ela é a base, a fé é a base da regeneração. E a regeneração só acontece com ação, né? Como todo mundo já falou, é ação. E que legal que a fé é a base dessa regeneração, que ela é a mãe, né, da esperança, da caridade, e que através dela nós nos regeneramos. É através da ação. Então não adianta, como disse a Lourdes, não adianta a gente ficar contemplando só, né? É ação. E às vezes é tão difícil a gente dar esse passo, dar o primeiro passo. Tem muitas situações em que a gente trava e se vê ali, às vezes, contemplando o problema, né? E nos falta, às vezes, essa ação. E, às vezes, a gente perde tempo precioso, às vezes segundos preciosos, horas preciosas, mas que às vezes acontecem, né? Por algum problema, alguma coisa que aconteça, a gente dá uma travada. Mas penso eu que a gente tem que exercitar essa fé, exercitar essa ação, para diminuir essas travadas que a gente tem, às vezes, durante a caminhada. E eu gostei muito quando se fala do exemplo. Eu sou mãe de 4 e avó de 5. E o universo da criança sempre esteve no meu dia a dia, né? Trabalhar com criança. E como a gente é exemplo para as pessoas. E é bom que a gente
tenha consciência de que até na fé a gente é exemplo para as crianças, né? Não é só para os adultos têm entendimento, conseguem procurar, vai lá no Google, procura ler um livro, né? Tem onde buscar o conhecimento. Mas às vezes os menores, as crianças, não têm. E é através do adulto que eles têm essa consciência da fé, de que Deus existe, de que existe uma força que nos rege, que nos protege, que nos impulsiona ao crescimento. E isso é muito bonito, né? Da gente ter certeza disso, ter essa fé de que nós não estamos sós. Nunca estivemos sós. Até nas travadas que a gente dá na vida, Jesus está ali, Deus está ali nos ajudando, o plano espiritual, os nossos anjos da guarda estão ali conosco. Nós dependemos deles em tudo. E a fé, eu acho que é a nossa forma de agradecimento por tudo que a gente recebe de graça do plano maior. E é uma forma da gente exteriorizar a nossa consciência de que esse amor é real e nos protege no dia a dia. Eu acho que é por aí, se eu estiver divagando muito alto hoje, alguém me corrige aí, por favor. Obrigada, boa noite. Pois eu não vou falar com as minhas palavras, mas eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel. Irmão, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia, e então encontrarás a paz, a harmonia necessária ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem, encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Meire, Oi? você vai comentar o que você leu? Não. Não? Ele está falando da fé, né? Que Sim. se a gente é a fé no trabalho, a fé, o trabalho, né? Que é a caridade. Então não tem o que comentar, não. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Obrigado você. Tem um comentário aqui da Nayara Vital. Nayara, o dia que você quiser participar conosco, é só clicar no link, tá? A gente sempre coloca o link também para participar conosco pelo Google Meet. No dia que você se quiser participar, fique à vontade. O comentário da Naira Vital. A fé é o motor que nos impulsiona, mesmo que a vida encarnada nos traga dificuldades. Nos traga dificuldade para nos mantermos equilibrados. Muitos de nós nascemos em algumas encarnações, sem grande cultura intelectual, mas se cultivarmos a fé em nós, como espíritos imortais, ela permanece, mesmo que como um sentimento inato. Eu vejo isso como a essência, né? A essência da pessoa. A pessoa tem uma essência, se ela tem uma essência pura, tal, ela acaba transparecendo isso durante a existência, né? E vai se aprimorando cada vez mais. Muitos não têm, mas vai aprimorando, vai se tornando cada vez melhor através dessas provas, disso que a gente leu hoje mesmo, da caridade, tudo mais, a gente vai colocando em prática no dia a dia. É muito, muito bom, Naira. Gostei muito da sua colocação. Solano. Eu vou ser um pouco repetitivo aqui,
Tá, pessoal, mas me perdoem, tá? Porque quando a gente fala de fé, é muito peculiar, né? Muito de cada um, né? E nós, aqui dos espíritos, né, sempre a gente fala disso, a fé é nossa. A fé vem de dentro para fora, né? Pode ser que tenha algumas religiões que falam, não, você não precisa, né? Eu vou fazer a sua fé crescer, né? Vou terceirizar a sua fé, né? Tanto é que no final aqui desse texto fala que amai a Deus, mas saber por que você ama a Deus, né? Por que eu amo a Deus? É claro que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas eu sei por que amar a Deus, porque eu conheço as leis de Deus. E as leis de Deus são imutáveis, não é? E são difíceis pra caramba, muitas delas, para seguir. Olha só que interessante, né? E isso eu tenho que falar para as pessoas. E eu também tenho que me policiar e tentar fazer. Olha só que interessante. E aí, porque eu quero ser repetitivo? Porque eu vou cair na oração do Pai Nosso de novo, pessoal. Aí, de novo, a gente vai cair na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é a completa. Às vezes, nas preleções que a gente faz lá no Ismael, a gente, né, talvez a Silene não escutou isso aqui, mas eu até já falei, né? Lá para as pessoas, eu até já falei para vocês. Mas, ó, quem sabe a oração do Pai Nosso? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo, até eu levanto a mão. Pô, beleza, né? Todo mundo levanta a mão. Aí então fala aí. Aí eles falam, Pai Nosso, etc. Agora, quem segue a oração do Pai Nosso? Né? E não pode usar como desculpa que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Porque isso é muleta, né, meu? Né? Aí, na coletânea de preces espíritas, só queria pegar um trecho quando fala assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha só que interessante. Quantos fazem isso? Né? Não é difícil isso? E aí tem uma resposta aqui, rapidamente. Uma resposta, não, uma reflexão. A maior das leis de Deus é a caridade. Mas ela não consiste só em amparar nossos semelhantes em suas necessidades. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito poderemos reclamar para nós a misericórdia divina se nós não a utilizarmos para os outros? Como é que eu posso reclamar uma misericórdia divina se eu não compartilho com meu irmão, seja ele meu amigo ou meu inimigo? Olha só como é profundo, né? E aí ele arremata que as perseguições que os maus nos impõem fazem parte das nossas provas terrenas, né? E isso é uma luta nossa constante, né? É por isso que quando a gente fala para as pessoas, isso serve para nós, que a resposta dos nossos problemas está dentro de nós. Muitos ficam incomodados, né? Muitos querem terceirizar isso. Não, mas eu quero que o preletor aí que resolva os meus problemas. Como quero que Jesus resolva os problemas, como quero que Deus resolva os problemas. Você acha que Deus não quer resolver? A espiritualidade não quer resolver? Eles estão lá fazendo a parte deles. Muitas vezes faltam nós fazermos a nossa parte. E aí que, com o perdão da palavra, é que a porca torce o rabo, né? Entendeu? E muita gente se desaponta, né? Tem até uma historinha, né, daquele que o final da história é o seguinte, vou falar do espiritismo, assim, quem sai da doutrina por causa das pessoas não entrou por causa de Jesus. E quantas pessoas saem da doutrina dos espíritos por causa de uma preleção mal falada, né? Por causa de uma coisa que não gostou, né, desse nosso bate-papo, né? Por causa até mesmo de fofoquinha entre as pessoas. Aí eu estou falando, generalizando, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque a resposta está dentro da gente. Por isso que a gente precisa estudar. A doutrina é uma doutrina de estudo, mas ela é uma doutrina muito de observação, né? E
E a resposta mesmo, se a gente for ver, é dentro dos estudos, a gente tem que estudar. Porque a resposta está aqui no Evangelho, a resposta está no Livro dos Espíritos, a resposta está na Regina, está no Zé, está no Jaime, na Cleide, na Meire, no Jalmar, na Lourdes, na Silene, em todos. Né? Porque todos eles, todos vocês, têm algo de bom para retirar. E aquela coisa que não é tão boa, fica um pouquinho de lado. Não é? Não é? E assim caminha a humanidade. Porque aí nós estamos ainda crescendo, né? Nós estamos andando, né? A velocidade aí desse nosso crescimento depende da gente, né? Dessa faculdade que a gente está aí, desse estudo. Por isso, pessoal, o horário já é importante. Por isso, muitas pessoas se incomodam ainda. Muitas pessoas ainda querem que os problemas dela, eu estou falando isso para mim também, que os problemas sejam resolvidos rápido. Aí quando a gente fala da oração do Pai Nosso, seja feita a vontade do Pai e não a minha, porque o Pai sabe muito mais do que eu, e se incomoda. Mas por quê? Porque talvez aquele problema que você está querendo resolver agora vai resolver lá na frente com os outros que vão aparecer. Né? Talvez aí seja uma fé raciocinada. Olha que interessante. Por isso que os estudos são importantes, né, pessoal? Por isso que os estudos são muito importantes e não somente uma pessoa falando, que é importante também, mas o debate, porque o debate é importante por causa disso. Cada um tem um ponto de vista, né? E esse ponto de vista é enriquecido com outros, né, pontos. Certo? Isso aí. Obrigado, Solano. Acho que ficou só faltando eu, né? Agora. Bom, muito bom o estudo de hoje. Muito proveitoso. Aprendi bastante com vocês. Aprendi aqui até sobre o tecido gravitacional, né? É um tema muito interessante. Esse poderia ser abordado e eu tenho certeza que vai ser muito mais estudado daqui em diante até. Eu gostaria muito que tivesse um curso, assim como eu e o Jalmar, a gente fez o curso de filosofia espírita. Eu ficaria muito feliz se fosse criado um curso de ciência espírita. Um curso que fosse assim, voltado para estudar as leis que regem o universo e tudo mais. Mas assim, algo que eu penso a respeito disso, mas assim, bem por cima, porque eu não tenho nem conhecimento, né, nessa área de astronômica também, essa área de física, é muito interessante, essa área da física aí. Se eu tiver possibilidade, oportunidade, eu ainda pretendo fazer até um curso nessa área que eu acho muito, muito interessante. Mas é falado que a gravidade ela tem um papel fundamental nesse tecido, né? Quando tem um corpo pesado, por exemplo, ou seja, a gravidade, ela consegue deformar, criar ondas nesse tecido gravitacional. E essa ondulação, esse tecido gravitacional também, eles estão chegando à conclusão que já chegaram à conclusão de quatro, faltou quatro dimensões. Já tem 4 dimensões que eles já conseguiram detectar. Agora eu vou falar só sobre um pequeno comentário que a gente fez no estudo, eu acho que foi da sexta-feira passada, que foi quando o momento do desencarne de Jesus, que quando Jesus desencarnou tem relatos de que o dia se fez noite e que assim foi muito assim assustador para todos que estavam presentes naquele momento, porque não sabia o que ia acontecer, né? Não tem explicação, não tinha nada previsto de, por exemplo, a Lua cobriu o Sol naquele momento, simplesmente teve um abalo sísmico, formou uma tempestade e tal, foi assustador aquele momento. Se a gente for imaginar que Deus
que rege todo o universo, todas as leis, pensando também que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele tenha ciência, e pensar também na lei de ação e reação, ou seja, está tudo interligado. Jesus, naquele momento, quando ele foi desligado da terra, no desencarne, ele criou, nessa minha visão leiga, eu estou fazendo uma colocação, ele criou uma deformação nesse tecido gravitacional da Terra. É por isso que houve esse desequilíbrio das forças da natureza e tudo mais naquele momento. Imagine a força gravitacional, entre aspas, né? Força gravitacional, mas espiritual, que é uma das dimensões, a envergadura espiritual de Jesus naquele momento do desencarne, sendo um criador, né? Então é muito interessante estudar alguma coisa assim, algo dessa... Falam, viu? Falam que foi um eclipse. Que quando Jesus, naquela hora do último suspiro, houve-se um eclipse no Sol, veio e escureceu tudo. Alguns falam isso, né? Mas a gente não pode realmente, né, crer como aconteceu com a morte de Lázaro, né? Ou com o ressuscitar de Lázaro. Mas muita gente, eu já ouvi falar muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, que foi um eclipse que tomou o sol e ficou tudo escuro. Só isso. Foi apenas que uma informação que eu não comprovo nada, que eu, né, não vi, não li, só fiz eu falar. Então, acho que se foi realmente um eclipse, teria como provar fisicamente, né, fazendo cálculos para ver se naquele determinado momento, que eu não sei se a gente sabe essa data exata, né, o dia exato, para ver se ocorreu. Precisaria saber que dia que foi, daria para estimar mais ou menos, né, fazer os cálculos quando houve um eclipse por volta do ano 33 depois de Cristo ali naquela região, né? Mas também há a notícia de que houve um terremoto que rasgou o véu do templo, e a Bíblia é rica nesses detalhes, né? Que houve algum tipo de abalo na Terra mesmo, no momento do desencarne, né? E que chegou a ponto de rasgar o véu do templo, né? De ponta a ponta, né? E o que assustou muito o Sinédrio ali, o pessoal do Sinédrio, Caifás e tudo mais. E eu acho que ainda a gente vai descobrir muita coisa, viu? Essa questão da gravidade, Zé, que você estava comentando, a gravidade, o tecido, na verdade eles falam do tecido tempo e espaço. O tempo e espaço formam esse tecido que é influenciado pela lei da gravidade. E quanto mais gravidade, o efeito que isso causa no tempo e espaço provoca a atração das coisas, né? E tem um filme muito interessante chamado Interestelar. Não sei se você já assistiu. Quem não assistiu, assista. Que ele foi feito pensando nessa teoria aí física, né, da deformação tempo-espaço causada pela gravidade. E é bem legal, é bem interessante. Obrigado a todos. Solano, você poderia fazer o prece? Obrigado. São tudo estudioso, né? Caramba. Beleza, né? Eu estava até escutando uma vez aquele Marcelo Gleiser, o físico brasileiro, né? Ele estava falando que, rapidinho isso, vocês sabem muito mais do que eu, mas ele estava falando que é o seguinte, né, vai chegar um dia nos estudos, ele até fez uns cálculos lá, que a gente consegue ir, nós não conseguimos ir para o passado, mas a gente consegue ir para o futuro. Ele consegue ir para o futuro. E vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer isso, né? Isso mesmo. Tempo, né?
Mas através de cálculos ele fez isso, é cálculo científico mesmo. Olha que interessante. Esse cara aí, ele é brasileiro, ele é uma sumidade, é inteligente pra caramba, né? Quanto mais rápido a gente se locomove, quanto mais perto da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa. Então, e esse efeito também ele é gerado quando tem corpos muito massivos, muito grandes. Se a gente passar perto desses corpos rodeados, fazer uma órbita, fazer um... o tempo para a gente passa mais devagar do que fora, que é o que mostra lá o filme Interestelar, que eles entram num planeta supermassivo, que é uma super terra, que tem lá um oceano, e cada hora que eles ficaram lá dentro equivalia a 7 anos no planeta Terra. E é interessante porque até fica um barulho de um relógio, um tic-tac, enquanto eles estão nesse planeta. Cada tic-tac que dá é um dia na Terra. É muito interessante. Chama Interestelar esse filme, ele tem aí dá para assistir aí nesses streamings, né? Vale muito a pena. Ele é bem interessante. E mais interessante depois é assistir os comentários a ele. Você assista ao filme primeiro, depois você assista aos comentários que tem o pessoal da física que explica direitinho. Eu não sou nenhum expert em física, não. Na verdade, é que eu curto essas coisas, eu assisto, depois aí eu faço o papagaio, eu repito o que falaram. Como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Qual que é o custo-benefício de Deus se só existir o planeta Terra habitado, né? Isso aí é fatal, né? Isso aí acho que ele respondeu um monte de coisas. É verdade. Tem um observatório no CTA, eu não sei se está funcionando agora por causa da Covid e tal, mas ele abre as terças-feiras, a partir das 8 horas, e se você tiver um telescópio, você pode levar, tem uma área lá de observação, tem outras pessoas que levam os aparelhos deles, e ali eles te dão uma aula, eles já deixam cada um apontando para uma constelação diferente. É muito, muito bonito, é muito interessante. Tem aquele observatório antigo lá do CTA, muito grande também, se não estiver reformando. Mas é muito válido mesmo, muito bom conhecer. Legal. Então vamos lá. Então, pessoal, fazer aqui as nossas vibrações, antes que aqueles irmãos que possam colocar um copo de água, uma garrafa d'água perto de vocês, para que a espiritualidade amiga possa fazer a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário, de acordo com a nossa enfermidade, com a enfermidade dos nossos irmãos, não é mesmo? E assim, aqueles que se sentirem seguros, vamos fechando os nossos olhos, pensando em coisas boas, nesse nosso bate-papo que tivemos agora há pouco, né? Esse nosso bate-papo tão salutar. Né? Esse combustível, né, que nos move nessa semana, que serve como um combustível, né, de aprendizado, tanto para o corpo como para a alma, para o espírito. Vamos fechando os nossos olhos e vamos vibrar emitindo os nossos melhores pensamentos de amor, de paz, de harmonia, de alegria, prosperidade. Vibramos sempre em nome de Jesus, que é o nosso divino mestre e salvador. Vibramos pela paz na terra, meus irmãos, pela fraternidade entre os povos. Vibremos pelos dirigentes de todas as nações. Vibremos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vibremos pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões. Vibremos pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos, cumprindo a lei dos homens, pelos viciosos. Vibremos pelo reerguimento dos decaídos. Vibremos pelos trabalhadores da seara do bem. Vibremos pelas criancinhas, pelos jovens, pelos velhinhos. Vibremos pela harmonia dos lares desajustados. Que eles cultuem o evangelho no lar. Quando teremos, né, nesse dia, a figura doce e meiga do Mestre Jesus passando em cada cantinho da casa desses irmãos,
fluidificando, deixando o ambiente limpo, seguro. Vibramos também pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho. Vibramos pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Vibrar e agradecer ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, ao anjo Ismael, esses trabalhadores laboriosos à causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. E assim, ó Pai, humildemente, pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão necessitados de amparo e da misericórdia divina, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus, através dos seus exemplos, tornando os exemplos do Mestre os nossos exemplos. Que assim seja, graças a Deus. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos